Salmo 6, versículos 6 e 7. Salmo 6, versículos 6 e 7 diz assim: eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito, nas minhas lágrimas. Os meus olhos se consumem de tristeza, enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Meus irmãos, o interessante é começar a frisar para você com esse tema, fraturas expostas da alma, que todas as suas emoções como ser humano, mas pastor, por que as emoções como ser humano? Porque tem gente aí, você já percebeu que tem gente aí que diz que agora eu sou uma raposa, agora eu sou um gato, agora eu sou um cachorro. Você já viu isso? Tem gente agora que agora diz assim: eu me sinto uma cachorra, eu me sinto um gato, eu me sinto um cavalo. Já viu isso? Vocês não viram, mas já existe. Então, todos os seres humanos, as suas emoções se concentram única e exclusivamente na alma. Aí, voltando àquele assunto de quarta-feira, você nunca entristece o seu coração, você entristece a sua alma. Quando a Bíblia se refere a coração, no grego, alma, coração, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque o grego tem muitas variantes gramaticais. Então, perceba, assim como o salmista diz que há fraturas na alma dele tanto gemer, todo ser humano que tem esse processo que o salmista passou, ele abre uma ferida que, se não for tratada, Deus pode curar, claro que pode, mas se não for tratada, e não é com remédio, remédio não cura a enfermidade da alma, é mentira. Remédio causa um disfarce de melhora, mas remédio não cura a enfermidade da alma. Eu vejo pessoas dizendo: eu estou tomando medicamento para depressão, para ansiedade. Não cura. Remédios para a alma ainda não existem. Tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para febre, tem remédio para frio, para todo tipo de coisa, mas para a alma ainda não tem. Por quê? Porque a alma é o ser invisível que foi colocado por Deus dentro de você. Como é que você vai dar remédio a uma coisa que é invisível? Você tem remédio para o fígado, o seu fígado é visível. É só você colocar um exame, fazer um raio-x, você vai ver. Você tem remédio para o coração, para o seu batedor cardíaco. Para o seu batedor cardíaco tem, que é o coração, tem remédio, porque o coração se vê. Mas como é que vai dar medicamento para a alma, se ela é invisível? Então não existe remédios para a alma. Então, a dor que se esconde dentro de nós e só aparece para nós mesmos, ninguém vê, as pessoas veem você sofrendo, mas não vê a sua dor. Eu posso dizer: o meu braço está doendo por causa dessa ferida aqui, por causa que eu quebrei o braço. Então vendo meu braço quebrado. Agora você não pode ver a minha alma ferida. Quem vê? Só Deus. Por isso que tem remédio. E o tratamento da alma ferida é um processo de cura que não tem na farmácia, só tem em Deus, na Bíblia, na palavra, na oração. Pastor, mas que absurdo é esse? E onde é que ficam os psicólogos, os psiquiatras e tudo mais? Eles fazem uma terapia. Eles fazem um processo de enganação. Isso aqui está remendado. Isso aqui está solto. É do outro lado que está solto. É do outro lado desse não. Do outro lado que está solto. Se eu passar um fixolante, ele emenda. Mas aquilo ali é só por um período, por um tempo. Não vai funcionar bem toda hora. Medicamento para a alma é exatamente assim. Só uma terapia momentânea. Porém, quando você parte para entender o que a Bíblia tem para essa cura da alma, você vai ver de forma interessante uma coisa importante. Perceba, coloquei aqui um segundo tópico. Nós precisamos
Nós não precisamos esconder a dor de Deus. Ele quer que levemos a Ele todas as nossas feridas. Meus irmãos, se você conseguir levar a Deus a sua ferida, pastor, mas está na Bíblia? Tá. Se você for ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Samuel está de frente a um homem bem bonito chamado Eliabe. E quando Samuel olha para Eliabe, Samuel diz: o homem é esse, para ser rei de Israel. Aí o Senhor diz: Samuel, tu vê por fora, mas eu vejo por dentro. Então só Deus tem o remédio, o medicamento, a cura para o seu interior, porque Ele te vê por dentro. Os homens veem o fígado, os homens veem o coração através de exames, os homens veem o fêmur, os homens veem o intestino, os homens veem qualquer outro órgão, mas a alma não vê, só Deus. Como não vê, só a Bíblia tem cura. Como não vê, só a oração resolve. Como não vê, só a palavra tem a solução. Como não vê, não estou dizendo para você que não procure médico. Eu estou dizendo para você que você procurando médico não vai ter cura. Vai ter um paliativo. Vai ter algumas pessoas que vão me criticar na internet quando nem. Meus irmãos, as pessoas olham para a aparência, mas Deus vê o coração. Todavia, no entanto, a fratura da alma não pode ser ignorada por você. Por Deus, ela nunca será. Porque tem pessoas que tentam disfarçar, tentam esconder, tentam ocultar a dor. Meu amado, você tentar esconder, ocultar uma dor dentro de você é a pior forma de você resolver a questão. A pior forma de você resolver a questão é você tentar esconder o problema dentro de você. Primeiro, que você se esconde de todos, mas não esconde de Deus. Segundo, que você acha que está escondendo, mas o seu semblante, as suas ações, o seu olhar, a sua forma de transmitir-se para as outras pessoas, tem algumas pessoas que conseguem identificar se você está bem ou não. Interessante você perceber. Você quer ver onde tem muitas pessoas assim? Nesses encontros sociais. As redes sociais é a maior rede de mentiras e hipocrisia que já se conheceu neste mundo chamado humano. Porque as pessoas dificilmente postam tristeza, postam-se feias. Eu duvido alguém postar uma foto ou um vídeo acordando, lavando o rosto no banheiro. Eu duvido alguém postar uma foto dizendo: hoje eu me acordei para baixo, ruim, péssimo, horrível, não falem comigo. Eu duvido, todo mundo só posta assim, né? Tá tudo top, tudo positivo, tudo legal. Mas essas pessoas normalmente querem esconder o que a alma está sentindo. E esconder o que a alma está sentindo só aumenta as feridas. Esconder o que a alma está sentindo só lhe machuca mais, só rasga o seu interior e deixa mais essa fratura exposta. E o maior problema é que muitas vezes quem causa essa fratura é quem convive conosco, é aquela pessoa que nós chamamos de amigo, é aquela pessoa que nós chamamos de esposo, de esposa, muitas vezes até um filho, uma filha, e nós não temos a coragem de chegar, olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: você me machucou, você me ofendeu. E muitas vezes quem machuca, quem magoa, não tem a coragem de dizer: eu reconheço que te machuquei, que te ofendi, me perdoa. A melhor e o maior medicamento para a cura dessas fraturas da alma é o perdão, é o diálogo, é o olho no olho, é o abraço. É o maior e melhor medicamento para essas fraturas na alma. E quanto mais você convive com pessoas que te fraturaram e você não desabafa isso, não coloca para fora, não rasga o coração e deixa isso aqui dentro, quando você resolver curar, é um tratamento muito mais longo, muito mais prolongado, muito mais difícil, muito mais complicado. E depois a gente fica: cadê Deus nessa situação? E Deus diz: eu estava desde o primeiro dia que você foi machucado, só que você não me procurou antes.
quando você foi machucado. Vem me procurar agora, 10 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois, quando a fratura está em uma situação caótica. Meus irmãos, não permita que essa fratura exposta faça você viver anos e anos assim, se você tem a cura bem perto de você. Não permita de hipótese nenhuma. Muitos de nós temos um costume equivocado e o ser humano é assim. Eu ainda não entendi porquê. Não sei se é porque ele é ser humano ou porque é um defeito de fábrica que a maioria dos seres humanos tem. Existe uma frase antiga que diz: você faz 99%, quando você erra 1%. Aí as pessoas vêm e criticam. Não tem esse ditado? Você faz 99%, quando você erra 1%. Só é lembrado do erro. Só é lembrado do erro. E os outros 99%? Meus irmãos, nós temos esse hábito complicado, mas entenda, muitas vezes a maior fratura de alma tenta se esconder por trás de um largo sorriso. Você vai lembrar daquela situação de Elias, que a mulher estava com um filho morto em casa, e o profeta pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Está mesmo? Não, a tua serva tem um filho em casa, está sem vida. Se o profeta não tivesse perguntado 3 vezes, ela tinha saído de perto do profeta sem o milagre ter acontecido. O profeta teve que insistir para poder dizer. Meus irmãos, não é negativismo, não é uma demonstração de fragilidade. Se eu tenho uma fratura e eu procuro uma cura, e o maior pecado que alguém que tem fratura na alma pode cometer é a tentativa de isolamento, é o suicídio programado. Que suicídio programado? Quando você tem uma fratura na alma e você se isola, você está dizendo para o problema: me entreguei, não tenho condições mais de buscar a cura, estou aqui esperando a hora de... É como alguém ser atropelado no asfalto e ninguém chamar a ambulância e deixar o camarada lá. Uma hora, se o socorro demorar muito, ele vai morrer. muitas vezes temos fratura na alma e não temos coragem de abrir o coração e olhar no olho, nem da esposa, nem do filho, nem do esposo, nem da amiga, nem do amigo, nem do vizinho, nem da vizinha, nem do irmão da igreja. E assim o diabo diz: é desse jeito que eu gosto. Você vai morrendo por dentro e fingindo que está bem. As fraturas da alma, elas são as maiores causas de um troço chamado depressão, ansiedade, crise de pânico. Agora, eu não posso permitir que essas fraturas sejam moradores contínuos na minha vida, nessa casa, dentro de mim. Eu não posso, porque eu não posso permitir, porque é como ferrugem, vai corroendo. A traça é tão insignificante, o cupim é tão insignificante, mas se você deixar, quem é que não mata um cupim? Quem é que não mata uma traça? Agora, se você deixar, meses depois, aquele guarda-roupa, aquela roupa, aquela madeira, não tem mais como se recuperar. A grande questão é: eu preciso descobrir que eu tenho fratura na alma. A segunda questão é: eu sei onde eu posso buscar cura, como posso buscar cura, e eu vou buscar cura. Agora, se eu me entregar, é tudo que eu estou fazendo para a situação piorar gradativamente. Eu tenho um dente aqui, que quando eu vim descobrir que ele estava cariado, eu fui ao dentista no mês passado. E o dentista disse: não, isso aqui se resolve rapidinho. E ele passou aquela máquina assim.
E quanto mais ele passava, mais ele dizia, caramba, é mais fundo. E quanto mais o tempo passava, ele dizia, está mais fundo do que eu imaginava. E quanto mais o tempo passava, ele dizia, parece que não vai ter jeito. Teve uma hora que ele disse, eu tenho uma notícia boa e uma menos ruim. Qual você quer? Aliás, eu tenho uma notícia ruim e uma menos ruim. Qual você quer ouvir? Isso para mim tanto faz, porque não é ruim, eu também não vi. A situação é que você perdeu o dente. Ok. E a segunda? Só tem duas opções. Ou arranca e deixa o buraco e você depois bota uns dentes, ou você faz canal para matar a raiz do dente e deixar só um modelo de dente aí, mas o dente está morto, porque a raiz já foi consumida pela cárie. Mas peraí, a cárie, o dente quebrou, está com 15 dias. E por que, assim, em 15 dias eu perdi o dente? Ele disse, você sentiu umas fisgadas nele? Sentiu. Pronto. Esse tipo de cárie é uma cárie rara, que a gente chama, ele disse o nome lá, não lembro agora, que é uma cárie invisível. Ela consome o dente por dentro e não faz você sentir nada, só pequenas fisgadas. Quando você vem procurar o dentista, a cárie já tem consumido o dente todo por dentro até a raiz. E quando ela aparece por fora, quando o dente quebra, é porque não tem mais jeito. Resultado, eu perdi o dente. E para consertar um dente, só para ficar aqui sem eu poder usar, porque ele vai ser um dente morto, eu vou gastar R$750. Ou arranca. Ou seja, quando eu senti as fisgadas, logo no começo, eu tinha que ir do lado. Não, é uma fisgadinha. Não, mas é um incômodozinho, não incomoda não. Quando eu fui lá, eu perdi o dente. Mês passado. Mesma coisa é as fraturas na alma. Se você não reagir no campo da oração, do conhecimento da palavra, do clamor a Deus para ser curado na alma, e não conversar com quem te agrediu na alma, esse agressor ele vira contínuo. Ele te agrediu uma vez, você ficou quieta, não reagiu, não clamou ao Senhor, não orou, não foi buscar força na palavra. Ele te agrediu a segunda vez, você não reagiu, não foi buscar força na palavra, não orou, não conversou olho no olho. Ele te agrediu a quinta, sexta, sétima, décima. Vai ter uma hora que você não tem força mais nem de reagir, nem com você mesmo, nem com o outro, nem buscar força em Deus. Você fica uma verdadeira, um ser humano que vira saco de pancada emocional, por causa que você não reagiu na primeira ferida na alma que foi feita em você por alguém. Tem situações que a própria pessoa provoca ferida na sua alma. Eu conheço uma mãe que é torturada mentalmente por ela mesma até hoje, porque ela abortou um filho com 6 meses de idade. Ela mesma se perturba. Aí toda vez que chega a data de aniversário, que o filho, um mês, que o filho ia nascer, ela diz, se meu filho tivesse nascido agora, ele tinha mais ou menos 16 anos de idade, mas eu fiz isso com ele. Ela chora toda vez que ela lembra. Agora, por que ela chora? Ela decidiu não segurar, conviver com a tortura na alma, que ela mesma provocou. Fraturas na alma são casos sérios que, se você não tratar, você vai se tornar um ser humano ultra, mega, giga doente. E o grande problema é que quem é doente emocional, se conviver com alguém que é bom emocional, normalmente o bom também vai ficar doente. Se a pessoa que estiver com ele tiver paz na palavra, oração, força, fé, vai tirar ele do buraco. Mas se não tiver, vai cair dentro. As fraturas da alma, elas são uma tríade que provoca fragilidades naqueles que convivem com as pessoas. Se você não curar, se você não buscar ser sarada, você adoece pessoas. Pastor, é assim? Quer ver uma coisa? Você já esteve num lugar que todo mundo estava assim, e daqui a pouco um começou a fazer. Você já percebeu que
Agora me explica por quê. Quando um tem sono, pode ter 10, 20, todos ali vai sentir sono. Ferida na alma é bem parecido. Se você conviver com quem está ferido na alma, você tem que se agarrar com ele e dizer, meu amigo, você não vai ficar nessa situação não. Nós vamos ficar. O sono é o cansaço emocional, psicológico do corpo misturado com cansaço físico. É verdade. Então, meus irmãos, entendeu, minha mãe? O sono é isso. É o corpo pedindo para estar levado. A mesma coisa serve para a alegria. Se 5 estiver animado na igreja, ele consegue atingir aquela alegria de 5 pessoas, consegue atingir 50, 60 pessoas. Como também a tristeza. Por isso que você não pode, não deve, não pode aceitar que essa ferida continue em você. Quantas vezes eu já procurei pessoas da minha confiança e disse, senta aqui, vamos conversar. O processo que eu estou passando é assim. Eu sabia que aquela pessoa possivelmente podia não me ajudar, ou podia não saber me ajudar. Mas só quando a mente entende que você está desabafando, botando para fora, que está aqui dentro, o cérebro diz, está buscando cura. Quando você não coloca para fora o que está aqui dentro, o cérebro diz, quer continuar doente. Eu estava dizendo a minha esposa essa semana, eita povo rindo de memória, minha esposa é uma dessas. Ele disse, você está usando aquele aplicativo de memória que eu coloquei no seu aparelho? Ela disse, mas se eu não lembrar de olhar no WhatsApp o que eu preciso lembrar? Eu expliquei para ela o seguinte, o cérebro é um treinamento pontual. Você pode ser esquecido, mas se você treinar o seu cérebro, a todo dia você olhar uma mensagem que você precisa ser lembrado, quando você passar 6 meses fazendo isso, o seu cérebro não vai precisar mais olhar ali para ser lembrado. Ele vai lembrar do que você anotou ali sem precisar você olhar. Porque o cérebro é treinado a não esquecer. Mesma coisa é as nossas emoções. Se eu sou treinado a colocar para fora o que está aqui dentro, normalmente eu não vou adoecer, porque eu só adoeço quando eu deixo aqui dentro. Por isso que o pastor tem o costume de dizer, irmão, o senhor está bem? Irmão, como é que o senhor está? Irmão, como é que a senhora está? Irmão, por quê? Porque se você fala, é o primeiro passo, se caso você estiver doendo, está aqui. Mas quando o salmista diz aqui, Salmo 6, versículo 6 e 7, que ele estava encharcado, nadando nas lágrimas. Por quê? Vocês estão lembrados que aqui diz o Salmo 6? Salmo 6, versículo 6 e 7? Porque ele estava no leito. O que é quando alguém está triste, abatido, angustiado, faz? Se tranca dentro do quarto, fica deitado. O salmista estava lá, ele se jogou na cama. Eu estou encharcado aqui, meus olhos estão molhando tudo aqui, eu estou nadando nas lágrimas, provocadas pelo meu aniversário. Ele não saía do quarto, poxa, queria ser curado como? A solução do seu problema está no quarto. Agora só se for para você dobrar o joelho e orar. Se for para deitar na cama e chorar, você vai ficar mais doente. Como é que é? Eita, Deus, vai dar uma bênção. Meus irmãos, permita que Deus trate a sua alma como um médico trata de uma fratura. Permita. O que é que diz Isaías 53, versículo 5? Porque ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, doenças.
Se ele levou sobre si todas, eu não posso permitir que essa fratura da alma me deixe doente, porque Jesus já levou. Ei, fratura na alma tem cura. Perceba bem, as fraturas causadas em Jesus são as causas das suas curas. Você acha que se alguém tivesse dizendo assim, olha, tem uma perna mecânica doada para você na sua medida, você acha que eu não tinha ido pegar, pelo menos para testar? Não, tinha ido. Porque quem está em cima de uma cadeira dessa há mais de 2 anos, o que mais deseja é andar. O problema é que Jesus disponibiliza o que você precisa para ser curado da sua fratura da alma, e por uma opção pessoal, ou por falta de conhecimento, ou por algum motivo parecido, por se entregar aos problemas, a gente resolve não querer ir buscar cura. A minha mãe é uma pessoa que tem algumas enfermidades. A gente dá 1000 conselhos a ela, mas ela decide não ir. Ela não gosta de ir ao médico, ela não se interessa de ir ao médico, ela não se importa de ir ao médico, ela fica. Então, às vezes nós somos assim, a gente decide não querer. Não, está bom assim. E a gente sabe que não está. Está tudo certo. A gente sabe que não está. Está tudo tranquilo. Está não. Semana passada eu encontrei uma irmã que me disse exatamente isso. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Eu disse, por que está? Com 3 vezes que a senhora não vai para a igreja. Quem disse o senhor? O que a senhora me disse? Não. A senhora disse para alguém? Não. Eu conheço a pessoa da sua igreja? Não. Então a senhora já sabe quem me disse. Mas, aí depois ela resolveu contar que teve uma decepção, resolveu não pisar mais na igreja. Ela me diga, que culpa a igreja tem pela decepção que a senhora teve? Quantas pessoas na igreja decepcionaram? Uma. Se a senhora está abandonando 50. O problema está no prédio em si, na igreja. Não, é uma pessoa. Sabe quem está batendo palma para a senhora? Não, o inimigo de Deus. Com uma flechinha só já conseguiu derrubar e deixar em casa. Sabe? A gente... Aí, se ela não conversa comigo, ela continua mais 3, 9, 1 ano sem ir à igreja, e daqui a pouco aquela filhinha que começou com uma decepção, que agarrou-se na alma, vira um câncer emocional. O que é um câncer emocional? É quando você tem tanto problema na alma que você não sabe por onde começar a buscar cura. Eu conheci pessoas que elas olham assim para ela e dizem, olha, eu não conheço nada disso que eu vou dizer. Mas ela diz, crise de pânico, crise de ansiedade, crise de medo, crise de pavor, crise de insegurança, medo de ficar sozinho, medo de morrer, medo de... Ela diz, mas 50 coisas, misericórdia. Agora, qual foi o primeiro causador desses problemas todos que essa irmã que eu estou citando teve? Que não foi essa da igreja, não, foi outra. Uma briga com o marido, onde o marido disse que ela estava. Ela foi a pior pessoa que ele já viu na vida dele. Pronto. Aquilo que ele disse fazia 1 ano e 7 meses. E desde 1 ano e 7 meses que ela conversava com o marido, dizia que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo top. E ela disse para mim que não estava de jeito nenhum, estava tudo ruim, estava tudo horrível, estava tudo péssimo. E eu disse para que a senhora falou, ei, para ele, está tudo bem, é para a gente não tocar nesse assunto. Eu digo, mas é nesse assunto que precisa ser tocado para a senhora ser curada. Mas eu não sei como tocar. Eu disse, agora eu quero que ele ajude. Ela disse, quero, eu só vou aí na sua casa. Senão, pelo amor de Deus. Aí eu disse, eu vou. A senhora disse que queria que eu ajudasse? Foi. Mas antes de ir, eu conversei com ele. Se você sabia que você causou uma ferida drástica em alguém, quem? Se você conhece a pessoa. Não, mas se eu conhecer, eu vou pedir perdão agora. Não foi a ferida drástica que você causou em alguém. Só palavra de homem, palavra de homem. Vai pedir perdão agora? Vou. Não, mas deixa eu dizer depois. Você causou uma ferida drástica em alguém.
Até hoje essa pessoa nunca falou para você, mas você, com uma palavra, que depois você vai lembrar, você causou um buraco, um abismo, que só você pode tampar com a ajuda dela. Oxê, misericórdia. Sabe onde foi? Mas como é que eu faço? Pega a Avenida do Perdão, dobre ali, e você vai chegar bem perto dessa pessoa. Aonde? Aí eu disse o endereço dele. Número tal, Avenida tal, Santa Lúcia. Oxê, é meu vizinho? É, seu vizinho. Da direita ou da esquerda? Nem da direita, nem da esquerda. O senhor está querendo me enlouquecer? Não, estou querendo fazer você entender. Mas como assim? Atrás, mora atrás da minha casa? Não. Na frente? Não. Do lado? Não. No primeiro andar? Não. Poxa, deixa de resenha. Se mora com você. Minha esposa só está aqui, filho. Quando foi? Isso é por isso que existe aquela antiga frase: quem bate, esquece. O senhor causou uma ferida. Aí, nessa hora, Jeová teve misericórdia e começou a dizer, né, umas coisas no meu ouvido. Eu disse para ele: seu casamento não está bem. Faz tanto tempo que o senhor não tem intimidade com a sua esposa. Isso foi Jesus que foi falando no meu ouvido. Não, isso é verdade. O senhor vai continuar dando esse mau exemplo para os seus filhos, porque os seus filhos viram uma briga de 1 ano e 7 meses atrás, que até hoje está assim. Aí deu um suspiro bem profundo e disse: eu também tenho muita coisa para falar. Nós dois precisamos conversar. Mas nem eu nem ela temos coragem. O senhor pode ajudar os esposos? Prepara um cuscuz, uma macaxeira e um inhame lá com chá, que enquanto eu vou comer, vocês vão conversar. Aí os dois se marcaram, e a gente foi lá, a gente começou a conversar. Ele conversou, ela ouviu. Ela conversou, ele ouviu. Depois a gente fez um meio de campo, e os dois fizeram as pazes. Está com 6 anos e 8 meses que eles disseram para mim, no ano passado, outubro, fez 6 anos e 8 meses, e depois daquele dia, eles aprenderam a dialogar. Sabe o que é isso? Quem busca a cura das feridas, não. Eu digo sempre a minha esposa: a gente não pode pregar o que não vive, ou viver o que não prega. Se eu falo isso, é porque eu vivo bem com a minha esposa. A gente tem diálogo, a gente olha no olho, a gente conversa. Se ela está mal, eu chamo para conversar. Se eu não estou bem, ela me chama para conversar. E com a gente não tem a barreira da falta de diálogo. Faltou diálogo, já é uma ferida na alma. Mas, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor tem X anos de casado. Eu já fui casado há 15 anos. Eu já sou casado há 30. Relacionamento é o mesmo, só muda. A convivência não tem muitos segredos. O maior segredo da convivência é o diálogo. Feridas na alma são resolvidas com diálogo, oração, palavra, louvor. Você pode ser curado. E pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Não permita, meu irmão, minha irmã, não permita que essa doença continue, essa fratura continue. Fratura exposta não é o fim, é o começo de um milagre, quando você se entrega nas mãos do Senhor. Você tem fratura exposta, então a cura chega até você. Coisa pior do mundo é o ser humano chorar no quarto, soluçar, enxugar lágrima e depois lavar o rosto, enxugar o rosto e abrir um sorriso e atender quem te bateu na porta, como se nada tivesse acontecido. Isso é um disfarce muito ruim de se fazer. E quando você é curado na alma, esse sorriso, ele existe não para esconder, mas para demonstrar a alegria que você tem por dentro. Não vale a pena você chorar de tristeza todo dia, toda semana, todo mês, todo instante. E você lembrar que você tem 30, 40, 50 anos e você vai viver mais quanto? Mais 10, mais 15, mais 30, mais 50, assim. Vale a pena viver assim? Se você tem Jesus, se você tem Deus, se você tem a Bíblia, se você tem a palavra, se você tem pessoas que você pode dizer: eu
preciso de ajuda, me socorre, me dá a mão. Você vai viver quanto tempo assim? Seu corpo aguenta mais quanto tempo assim? Seu espírito aguenta mais quanto tempo assim? Sua alma aguenta mais quanto tempo assim? Com essa fratura exposta. Não consigo, não tem que conseguir viver com essa fratura. Se você continuar assim, você vai continuar nessa vida. 10 passos para frente, 15 passos para trás. Que Deus abençoe. Mas cuide das fraturas da alma. Se você quiser e precisar, Deus colocou a gente aqui para isso. Glória a Deus. Vamos orar, amados? Domingo vai ter um culto muito especial. Domingo vai ter um culto muito especial. Eu garanto que você não deve, não pode, não quer faltar e não vai se arrepender se vier. Deus nos ajuda. Maravilha. Vamos orar? Eu não sei se o senhor começou o culto, tem que terminar. Vamos novamente agradecendo, Pai amado, Deus poderoso. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor nos concedeu nesta noite, pela tua palavra, pelo louvor que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor venha cada vez mais nos alimentar nossa alma para ouvir o que o Senhor tem para falar, cada vez mais. Usando o pastor e todos os outros que passaram por aqui, Pai amado. Vai ficando com cada um e deixando cada um em paz com os seus anjos protegendo. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, te palavra. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua vida, com a sua família, de onde você for, de onde você vier, aonde você chegar. Sexta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, e você diz, Deus abençoe.